Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. O tema da semana, pecado na igreja. O título de hoje, antídoto contra a imoralidade sexual. Hashtag 1660, se você chegou agora, não conhecia o canal, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe com seus amigos, nos ajude aí a anunciar o Evangelho do Reino Eterno. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 ao verso 8. O que esse texto ensina sobre a relação entre santificação e a abstinência da imoralidade sexual? Bom, amados, se entregarmos o nosso corpo à promiscuidade e imoralidade sexual, entristecemos o Espírito Santo. A santificação vem através do domínio da carne. Um dos meios da santificação é através do domínio da carne. Então, se nós nos abstermos das imoralidades, nós estamos mais perto, nós estamos no caminho da santificação. Embora Paulo escrevesse a outro público, o princípio pode ser aplicado a todos os cristãos. O que então acontecia em Corinto? Por que tantos problemas? Alguns coríntios aparentemente acreditavam que, por teres sido libertos pelo Evangelho, poderiam fazer qualquer coisa. Argumentavam que assim como o estômago foi feito para o alimento, o corpo foi feito para o sexo, e o sexo para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Olha o pensamento. Paulo respondeu que isso era uma deturpação da liberdade cristã. A falta de integridade na área sexual é incompatível com a identidade cristã e é um abuso da liberdade concedida ao ser humano pelo Evangelho. Romanos 8, verso 2, Gálatas capítulo 5, verso 13. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Fomos libertos do pecado, Fomos libertos do pecado, não libertos para pecar, Romanos 8, verso 2, Romanos capítulo 6, verso 18 e verso 22. Na verdade, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13. Pertencemos a Cristo. 1 Coríntios 6, 15. E quem somos precisa mudar o que fazemos. As duas coisas estão inseparavelmente ligadas. Em 1 Coríntios capítulo 6, isso é mostrado de três maneiras. Quais são as três maneiras? Primeira maneira, somos identificados como lavados, santificados, justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Os pecados listados em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, bem como a imoralidade sexual denunciada em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 a 20, não tem lugar na vida de quem foi lavado, santificado e justificado. Se isso ainda está acontecendo, não houve conversão. Segundo ponto, somos membros de Cristo. 1 Coríntios 6, 15. Isso significa que devemos estar unidos a Ele. A imoralidade sexual viola essa união. Quem se une a outra pessoa em relação sexual, ou em relações sexuais, fora do casamento, torna-se um só corpo com ela. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. A união com Cristo, por meio do Espírito Santo, deve orientar a ética cristã nessa esfera. A união com Cristo nos torna um com Ele, então não tem como estarmos em Cristo e sermos promíscuos na nossa maneira de viver. Terceiro ponto, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. A única forma de viver com santidade e integridade nessa área é manter um relacionamento íntimo com Cristo, por meio do Espírito Santo. Em outro texto, Paulo descreve essa experiência de ser templo do Espírito Santo como a atitude de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Questão de rodapé. Pense nos estragos que os pecados sexuais têm causado à humanidade. O que isso nos diz sobre a seriedade com que os cristãos devem tratar esse tema? Bom, mas o pecado por si só já é destrutivo, A imoralidade sexual causa vínculo afetivo, aí existe uma ligação. A palavra diz aqui que tornam-se uma só carne,
E o que mais estrago causa, né? A imoralidade sexual é o que mais estrago causa, porque são duas pessoas, né? Porque são duas pessoas. Aliás, fere amigos, família e deixa marcas difíceis de apagar. Então, é um pecado aí que acaba sendo mais destrutivo, porque não é um pecado onde a pessoa faz isoladamente, né? Sempre existe outra pessoa, né? E existe famílias de um lado, família de um outro, amigos de um lado, amigos de outro. Então, ele é extremamente destrutivo. Ele causa um estrago terrível à humanidade. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra que nos orienta e nos faz com que nós ficamos cada vez mais firmes para não titubearmos nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Porque o teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.